Ei, Angélica, estamos aqui esperando a Cati. Eu sempre entro um pouquinho antes. Hoje, olá pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos à nossa conversa. Hoje vamos ter uma ótima conversa sobre bike tours, viagens sob duas rodas, especialíssimas. Ah, a Cati chegou, ó. Ei, tá Ei, boa? tudo bom? Tudo bom? Tô aqui, eu entro um pouquinho antes para enquadrar, para deixar Que- tudo arrumadinho. E aí, como que você tá, Cati? Tô ótima, feliz pra danada estar com você. Tá, eu Remota, tô. mas estamos juntas. É. Espera aí que Nossa a cachorrinha conversa hoje vai agora ser. ficou maluquinha. Deixa eu tirar ela daqui. Tá. Vai. Ai, pequeno. De tanto. Pronto, Esperar dar tudo bem aí, né, Cati? tudo bem. É hora que as cachorrinhas ficam maluquinhas. Pronto. Eu fecho a porta por causa de filho e gato. Senão, Se eu doidinho. fechar a porta de vez, elas ficam malucas. Pronto, já está resolvido. Desculpa. Não, que isso, Cati. E aí, tá animada? Hoje nós vamos falar sobre Super! muitos destinos. Vamos, Vamos? vamos. Quem tá dando olá pra nós lá, ó. Oi? Tem muita gente aí conhecido que tá entrando já. Que bom, que É. bom. Fico feliz, pessoal de Belo Horizonte, Ah, de tem muita gente de Minas. São Paulo aí, viu? Também? Ah, que ótimo. Carol, você é ótima. É a verdadeira empreendedora. Não, eu acho que eu fiquei um pouco cara de. Eu acho que a gente tem que tornar essa quarentena mais interessante, né? Não é? Ó. E aí, aproveitar que nós estamos em casa e começar a conversar de coisas, planejar a nossa vida quando soltar, quando abrirem os portões. E hoje a gente teve notícias boas, Sim, vacina. Hoje o dia tá ótimo. E vou tá finalizar o dia ótimo. com você. É. A quem tá te dando tchau lá, ó. GP Marketing. Opa! Falou, mandou um tchau para você. Que ótimo, que ótimo. Tá entrando gente aqui. Bom, gente, agora já deu às 7 horas, então, assim, vamos começar. Muita gente que já está aqui nos assistindo já conhece a Cati, mas vou apresentá-la. A Cati é da Special Trip, tá? Eles são especialistas em São Paulo, a sede é em São Paulo, tem 9 anos de mercado. Eles são especialistas eles são Oi? Eles É são assim. especialistas em viagens de bicicleta pelo mundo. Brasil, América do Sul, Europa. E o que acontece? Eu acho que... Eu me apaixonei, tá, Cati? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência de bike tour no começo do ano passado. Eu fui para Portugal. E foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi durante, assim, com uma viagem. Porque a gente vai em lugares que carro não chega, a gente conhece o lugar de uma forma completamente diferente. A gente está junto ali da natureza, dos animais. Eu lembro que eu passava assim, aí tinha um tanto de boizinho, eu gosto de bicho, tinha um tanto de cavalo, eu parava, mexia com os animais. Então, assim, assim, eu fui sem saber como era. Eu sou corredora, né, Cati? Então eu não tenho assim o costume de andar de bicicleta, então assim, eu não tenho o conhecimento técnico das coisas todas, o que precisa. Eu falei, sou corredora, isso vai ser moleza, né? Não é bem assim, a gente precisa. Por que eu fui conhecer? Porque eu sempre quis vender esse tipo de viagem, ter uma parceira como a Special Trip é muito importante, mas eu precisava entender um pouco para eu poder fazer essa intermediação entre um especialista e os clientes que gostam de bike. Aí tem vários perfis de clientes de bike. E
o bom da Special Trip, por quê? A Special Trip é brasileira, então é muito mais fácil da gente modular aquela viagem de acordo com o perfil do grupo. Deixa eu só adiantar, não tá, Cati? Não, mas tá perfeito, tá ótimo, tô achando ótimo. Então, a gente consegue criar exatamente o que aquele grupo quer. Então, é um grupo que já tem mais experiência. Ok, a gente vai fazer de acordo com o que eles querem. Gosta de gastronomia, cultura. A gente inclui no meio de uma viagem, no meio de um tour de bike. Então, assim, e sendo brasileiro, entende os brasileiros. Porque brasileiro é um público exigente, é um público que gosta de coisa boa. Exato. Então, eu prefiro muito mais trabalhar diretamente com a Special Trip para oferecer esse tipo de viagem do que com essas empresas americanas, que são estrangeiros, que o esquema é outro. Então, é tudo muito travado, é muito assim, você não tem muitas como fazer aquela coisa personalizada igual a gente gosta, né? Assim, eu acho perfeito, exatamente. Você está tirando as palavras da minha boca. Então, assim, vou deixar a Cati falar, senão só eu que falo. Mas pode falar. Por favor, conte para nós um pouquinho do que vocês fazem, da Special Trip, o que vocês fazem, o que você acha desse tipo de viagem nesse primeiro momento, quando a gente ficar livre aí para poder viajar o mundo de novo e tal. E aí vamos conversando a respeito dos... Eu só vou falar um pouquinho, assim, rapidamente, de uns números, para vocês entenderem a importância de uma viagem de bicicleta antes. A gente tem dados da Federação de Ciclismo Europeia, que essas viagens de bike, que a gente fala assim, a partir de um dia, cresceu 20% nos últimos 8 anos, 9 anos. Representa 20 milhões de euros, obviamente não esse ano, mas até o ano passado, englobando hotéis, restaurantes e serviços. Tá? Na Europa, onde pode se quantificar mais, os dados são tão importantes, esses valores são tão importantes, que representam um volume maior que os cruzeiros náuticos dentro da Europa. Então, é uma tendência que vai estar acontecendo e agora, nesse momento que a gente está vivendo, que tem esse problema todo, eu acho que vai ser muito mais valorizada uma viagem tranquila, com a natureza e privilegiando o campo, os hotéis pequenos, vilarejos. Se tiver um vilarejo de um hotel, é de 4.000, 2.000 pessoas, não mais que isso. Existem 3 tipos de viagens assim, de bicicleta. Eu vou falar um pouquinho genérico, depois eu falo um pouquinho mais da gente. Vocês que viajam, vocês sabem, na Europa tem aquele, geralmente um casal, uma pessoa que está andando de bicicleta com 2 malinhas, tipo alforge de motocicleta, vai o casal, até gente de mais idade, e vai tipo o Easy Rider achar o caminho deles. Não se sabe direito, eles são um pouco perdidos, mas eles vão. Outro tipo de viagem, que é uma viagem que a gente fala self-guided, que na Europa acontece, é uma viagem que ele vai com a bicicleta dele, ele tem um GPS, ele mesmo traçou, e vai procurar a sua rota, ou alguém indicou essa rota para ele, e vai dormir em pousadas, hotéis pequenos, mas ele tem que fazer a reserva, ele vai ter que fazer a reserva do restaurante onde vai querer ficar, e assim vai. E a terceiro tipo de viagem em bicicleta, que é a que a gente acredita que é nosso best-seller, que é a viagem guiada. O que é uma viagem guiada? Veja, qualquer pessoa que sabe andar de bicicleta faz essa viagem. Por quê? Hoje você tem, além das bicicletas tradicionais, as bicicletas híbridas, as bicicletas que a gente chama road bike, aquelas com guidão que você fica mais assim para frente, tem as bicicletas elétricas, que é só você ter equilíbrio de bicicleta, nem precisa ter preparo físico especial. Por quê? Você está sempre acompanhado de um guia, importantíssimo numa viagem, porque além de dar confiança, ele vai te mostrar lugares diferenciados, ele está te acompanhando. E atrás sempre vai ter uma van. A van, a gente chama que é a van de apoio. A van vai
além de levar um pouquinho de comida, uma água, uma roupa de um cliente, porque às vezes não dá para você pôr tudo ali na bicicleta, está sempre junto com o grupo. A viagem guiada, que é a que a gente faz, ele não tem que se preocupar nada. Ele chega na cidade próxima do roteiro, no aeroporto, já os pegamos, ele já tem o nosso transfer até o primeiro hotel. É uma viagem de 6 a 7 dias no máximo, é o tempo que a gente entendeu que é o tempo bom. Normalmente a gente reserva 2 hotéis, eventualmente 3 hotéis. Ele não faz mais nada. Ele já vai ter a bicicleta que ele escolheu antes, no tamanho dela, que eu vou te explicar como é que a gente sabe o tamanho da bicicleta, e ele vai já sentar no hotel, já vai ter um briefing nosso rapidinho, e já começa o dia seguinte o pedal. O pedal que a gente fala, tudo depende do nível do grupo e o interesse do grupo. Então, pode ser pedal de 30 quilômetros, 40, 50. Você vai falar para mim, nossa, 30 quilômetros é muito. Não é, gente. Não é. Por quê? Se você não está muito preparado, se você acha que não está tão em forma, bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica é só você ter equilíbrio, tem um manejozinho ali na mão, ela vai sozinha. Se você acha que está melhor preparado, que é um desafio um pouquinho maior, você pega uma bicicleta híbrida ou uma bicicleta que a gente chama speed bike, road bike. As malas no translado de um hotel para o outro é tudo feito por nós. Ele vai, durante o dia, um almoço num restaurantezinho simpático, já reservado, pré-reservado. Vocês imaginam que no interior da Europa, você chegar 4, 6, 8 pessoas assim, não consegue. Por quê? Porque esses restaurantes pequenos, o dono faz tudo, a esposa do dono ajuda, mas tem que estar tudo reservado. Ou então tem aquelas opções de piquenique. Então ele pedala, normalmente ele pedala durante a manhã, almoça um piquenique tipo 2, 3 horas da tarde e depois retorno para o hotel, normalmente na van, porque já bebeu, porque está cansado. Se ele quiser voltar pedalando, maravilha. A van também é importante, porque, veja bem, se você tem que fazer um deslocamento maior, porque quer ver, por exemplo, Carrière des Lumières e Les Baux-de-Provence, tem um horário X, eles estão num lugar simpático para almoçar, não dá para chegar pedalando até lá. Então, a van vai levá-los com a bicicleta. Então, a van é importantíssima porque dá um conforto e a segurança. No meio do pedal, eu tenho um que está cansado, não quero mais pedalar, vai na van. A gente põe a bicicleta, vai na van. Catinha, eu queria fazer uma observação, Tá. sabe? Quando eu fui, a gente tinha um guia. E eu assim, porque às vezes os clientes perguntam, mas sem guia vai ficar mais barato e tal. Olha, gente, o guia, ele é tudo. Por quê? Se você tem um problema no pneu, ele resolve. Saiu uma corrente, a bicicleta de alguma forma deu algum problema, ele tá ali para resolver, ele ajusta o seu banco, porque quando a gente ainda não... Porque eu não sou profissional na bike, então eu começava a sentir um desconforto, não, o seu banco tá baixo. Então ele vai, ao longo do tour, além de explicar tudo, ele dá uma segurança muito grande pra gente, sabe? Então, assim, é realmente um tipo de viagem que eu acho que o guia faz toda a diferença, tá? Exatamente. Desculpa. Não, pode E além continuar. disso, além de ele fazer toda a diferença no sentido de segurança, porque mesmo uma pessoa que é safa e que furou o pneu, ele não está afim de ficar trocando o pneu dele. Então imagina que não é. É normal, acontece. E ele limpa as bicicletas, então no outro dia, na hora que a gente está saindo, as bicicletas Exatamente. estão zeradas, ele já olhou tudo, vê se deu tudo certo, regulou tudo, então tá tudo prontinho. Porque se você não tem isso, você tem que limpar. Você tem que olhar isso tudo. Então, exatamente. É um negócio trabalhoso, né? E a gente tem, por exemplo, a gente tem uns contatos, a gente tem uns guias que trabalham para nós, que são guias brasileiros que podem acompanhar e também guias locais. Isso é muito importante, porque a gente está sempre se atualizando com novidades, restaurante,
uma vinícola pequenininha assim, que abriu, um produtor de queijo. Mas o guia local, ele vive lá, ele vive na região. Então, ele vai trazer um conhecimento que, por mais que a gente, tendo na defasagem de meses, porque a gente normalmente teve, vamos supor que agora tem uma viagem de junho, né? Vamos supor, nós estivemos lá em junho passado, ou podemos até estar lá em setembro, outubro, mas a gente sempre tem um gap que a gente não tem tempo de ver tudo. E o guia é um complemento cultural também. Exatamente. E estou vendo que fala. E é o seguinte, as viagens elas são para profissionais, são para família, são para casal, são para grupos. Então, me fala um pouquinho disso. Eu até pus essa foto aqui porque eu achei linda. Com o carrinho atrás, é no Var de Loire, então. Me fala um pouquinho, porque eu acho que é uma viagem tão bacana, inclusive para fazer com criança, mas com a família viajando, eu acho que é uma interação tão interessante. Exatamente. Tão legal. Então, fala um pouquinho sobre isso também, né? Como é que funciona. Às vezes pode ser menos dias, né? Por exemplo, quando a gente adapta aos dias, não é isso? A gente, a partir de quatro pessoas, vamos supor, a gente tem no nosso calendário, que você divulga, saídas fixas, mas isso a gente cumpre, e a partir de 4 pessoas, se você tem uma família pequena, que é só 4, a gente já customiza na data que eles têm disponível e nos roteiros que a gente já trabalha. Mas o que acontece? Além disso, a gente tem grupos de amigos, que é o momento deles se encontrarem, uma família maior, pode ser, tem um grupo de amigos, mas apareceu mais 2 que não se conhecem, mas se conheceram na viagem. E a gente sempre procura, antes de uma viagem, que a gente definiu o roteiro, está à disposição do cliente para saber o interesse dele. De repente, ele tem um interesse maior em vinhos, quer conhecer o máximo possível de vinícola. Então, a gente adapta, a gente já tem as vinícolas que a gente conhece e a gente pode adaptar as necessidades e os interesses dele. De repente, a gente teve um grupo de 18 pessoas e eles não tinham interesse em vinícola, eles tinham interesse na parte cultural. A gente prioriza a parte cultural. Isso eu quero dizer, a gente é extremamente flexível. A gente não tem um roteiro X para todo mundo. Eu tenho um roteiro X para o grupo da Carol, que tem interesse em vinícola, na Borgonha, no Vale da Dordogne, na Provence, ou até em Mendonça, que nós vamos falar. Ou um outro grupo que quero ver mais a parte cultural, ou eu tenho interesse em produtor de queijo. Isso tudo a gente conversa antes, tem bastante comunicação e a gente elabora junto os interesses do grupo. Essa flexibilidade é muito importante. A gente está aqui, todos os sócios estão aqui em São Paulo, então a gente está à disposição de vocês. As bicicletas, que eu passei talvez um pouco rápido, podem ser, como eu falei, a bicicleta elétrica, que é um sucesso, a bicicleta híbrida, que é com aquele guidão reto, mas você pedala, e a bicicleta, a Speed. E tem também uma quarta, essa seria a bicicleta Speed, mas tem uma quarta opção, vamos supor, uma família com uma criança pequenininha, de 3 anos, que não consegue pedalar. É aquela cadeirinha que você passou a foto antes. Alguém puxa a Isso. Puxa a cadeirinha, lá vem uma criança. E ela vai adorar, porque ela está vento na cara, junto com a família, junto com o pai que está puxando. De repente o pai não quer puxar, o guia puxa. Está participando sem estar fechada na van ou ficou no hotel. A gente fez até um grupo que a babá participou. Exatamente. Então, essa flexibilidade é muito importante. Para você, as bicicletas são todas à disposição, a gente aluga as bicicletas, faz parte do preço do roteiro. O importante é dar sempre a altura. Com a altura, a gente já sabe o tamanho da bicicleta e os ajustes finais, assim, um ajuste de guidão, é feito pelo guia, que é um cara muito safa. Ou até uma menina, porque a gente tem 2 guias meninas. Não, e às vezes até o banco, né, Katia? Às vezes até o banco, o cliente já é mais avançado, ele corre com um tipo de banco. Então ele Exatamente. pode, por exemplo, falar, eu gosto desse tipo de... Então, tudo é montado
tudo é montado. A gente tem clientes muito exigentes É. que já pedalam, já tem um nível de pedal muito forte, participam em competições amadoras e pedem bicicletas de câmbio eletrônico, freio a disco. Isso tudo a gente tem. É muito, quer dizer, fácil. Na Europa, os fornecedores de bicicleta, nossos contatos, renovam anualmente as bicicletas, as híbridas, as elétricas e essas speed bike. Então, são produtos muito bons. Então, não é Tem aquela alguém bicicleta. perguntando aqui, mas só para a gente já falou, mas só para não deixar de responder, sim, trabalha com bicicleta elétrica, sim. Às vezes o Sim, casal, não tem, gosta de uma speed e já está mais acostumado. O outro, não, porque era uma elétrica. É tranquilo de super, juntar super pessoas. tranquilo. Super tranquilo. E isso faz num grupo ele se virar homogêneo se eles não forem homogêneos em preparo físico e em nível de bicicleta. Acontece muito. O marido normalmente já pedala, não sei o que, tal, quer uma bicicleta speed bike, e a esposa não quer. Mas ela chega na subida, ela passa o marido. E eles se acompanham. Então, não tem, sem cansaço, entendeu? Então, isso é muito bom porque o grupo vira homogêneo com bicicletas diferentes. Sim. Ô, Cati, vamos, assim, na verdade, gente, a gente quer dar, essa primeira, o início é para dar uma visão geral, tá? Com a altura, a gente sempre, quando é um grupo, a gente pega um questionário, a Cati me manda, a gente manda para os clientes, responde tudo para poder fazer tudo sob medida, então a gente tem isso, tá? Mas, Cati, me conta aqui, de que você acha que quando abrir aí, as opções que vocês teriam para a gente depois que abrir, por exemplo? Então, Abriu. essa temporada na Europa tá prejudicada. Talvez É. novembro, alguma coisa em Portugal, outubro. Mas vamos priorizar América Central e um pouco do Brasil. América Central, a gente tem 2 best-sellers na Argentina. A Argentina, a partir de setembro, já está tudo funcionando, é o que a gente sabe, né? E são em lugares sempre, como eu disse, fora dos grandes centros. Ninguém vai pedalar com esse prazer de estar junto com a natureza num grande centro. A gente tem Mendoza, que vocês todos conhecem, que é um destino de vinho e de natureza esplendoroso. A gente tem um roteiro menor, porque tem voos diretos, de São Paulo, eu acho que de Belo Horizonte também, provavelmente, de quinta a domingo. Aí, o que a gente divide? Normalmente fica num só hotel, tá? Aí, o hotel, a gente tem 2 programas. Um que a gente chama premium, sei lá, porque o hotel é uma categoria superior, e um normal, que é um hotel excelente, mas uma categoria um pouquinho de preço inferior. A gente recebe eles no aeroporto, já leva eles para o hotel, aí o dia da chegada, não dá tempo de pedalar, já no segundo dia, eles vão fazer um pedal de 30, 40 quilômetros, aí nesse caso são mountain bike, tá? Mountain bike é uma bicicleta híbrida, um pouco mais pesada, porque tem mais equilíbrio, de pneu mais grosso, e eles vão pedalar na região do Agrelo, é aquela região mais perto de Mendoza. A gente sempre faz visita em vinícola. Tem uma vinícola que a gente gosta muito, que é fantástica, que você, por um momento ali, por uma tarde, você faz teu blend de uvas e faz teu vinho. E depois, esse teu vinho que você fez, esse blend de uvas, você compartilha com o grupo e às cegas o grupo vai eleger qual foi o melhor blend. Então é uma atividade extra, uma coisa extremamente simpática, porque Mendonça vive e respira vinho. O segundo dia vai-se um pouquinho mais longe, na região do Vale do Uco, e aí a van que é importante, porque do hotel ali na região do Agrelo até o Vale do Uco são praticamente 100 quilômetros. Impossível fazer, não é a necessidade. Aí faz um almoço, normalmente numa outra vinícola, Salentine, que é ótima, porque
você desce a 8 metros embaixo da terra, eles têm uma cave fantástica, almoça ali e vai até a região do Vale do Uco conhecer outras vinícolas, que você sabe que na região do Vale do Uco tem vinícolas a 1.300 metros de altitude, é uma das regiões mais altas onde se encontra vinícola. E depois volta-se de bicicleta. À tarde, aproveita o hotel. Esse é um dos hotéis perto de Mendonça, mas já dista, sei lá, uns 10, 15 quilômetros. Tem esses pequenos lodges, então você fica bem sossegado. Depois tem uma parte comum. Não, e a gente pode organizar os jantares, por exemplo. A gente deixa tudo organizado. Isso tudo, gente, é customizado e modular. Então, assim, o preço também varia. Se a pessoa quer né, Cati, deixa só para eu. Então, assim, o grupo, não, nós estamos querendo pedalar mesmo, a gente prefere, então, ficar num hotel de um custo um pouco mais baixo. A gente faz. Então, desculpa. É interessante, que eu acho que isso é muito interessante, porque é uma viagem, como os charters, né? É uma viagem modular. São tours modulares que a gente vai adaptando na medida dos interesses, da necessidade do budget do grupo. Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente não pode, mais ou menos, a ideia geral, gosta de natureza, gosta de ter o vento na cara, gosta de fazer um pouquinho de exercício e gosta de, sei lá, na Mendonça é vinho, não vai ter muito mais de cultura, mas é gastronomia. Tem o restaurante do Francis Mallmann, o 1884, esqueci. A gente reserva para eles. O hotel tem um preço, tem um componente importante no roteiro. É óbvio que um hotel de ponta é um pouco mais caro que um hotel. A gente nunca vai trabalhar com uma pousadinha da esquina, não é isso? Não. Mas com um hotel de uma categoria um pouquinho inferior. Outro destino que a gente gosta muito e tem sido muito procurado é a Patagônia Argentina, na região dos lagos. Quando eu digo a região dos lagos, ali, Bariloche, Vila Angostura. Vila Angostura. Bariloche e Vila Angostura. Como é que chama aquele lago lá? Não, esqueci o nome do... o lago na Uehuapi. A gente faz também a mesma coisa. Vai ter voos, tinha, né, antes disso tudo, os que vão ser retomados, de São Paulo para Bariloche direto. Vai. Eu acho que vamos abrir primeiro aqui a América do Sul para gente, né? Portugal, acho que também não vai demorar. Então, assim, esse ano, segundo semestre, a gente vai ter algumas opções, né? E eu acho que ano que vem já vai estar mais normal, até pelo esquema da viagem, até pelo estilo, né? Como não é. Exatamente. Né? E a gente então faz assim, nesse roteiro da Patagônia Argentina, um pouquinho, normalmente 6 dias, a gente pode encurtar, depende do tempo da pessoa. São 2 noites num hotel que a gente seleciona perto de Bariloche, a gente sempre foge do centro de Bariloche, no caso o Arelauquen, o Las Balsas, não importa. Eles ficam, por exemplo, o Arelauquen fica a 20 quilômetros do centro de Bariloche, no campo. Depois vai para Vila Langostura, que você falou, que é uma graça de cidade, uma cidadezinha de acho que 4.000 habitantes, e o hotel que a gente seleciona, tem trabalhado, é o Correntoso, que fica também a uns 5 quilômetros do centro. Então, o teu cliente pode ficar no hotel e se quiser dar um pulinho na cidade, vai. E esses hotéis têm spa, tem atividade de yoga, tem ginástica, tem o que quiser. O interesse da Patagônia, aí não é tanto o vinho, é muito mais a natureza, a beleza, né? Porque você está ali no lago e os Andes em cima, que você vai em direção de São Martín de los Andes, é maravilhoso. E você pode também, se quiser, fazer caiaque, você pode até montar a cavalo, você pode dar um passeio no lago, na Uehuapi. Então, é múltiplo esporte que você pode fazer
com muita natureza, porque a Patagônia é maravilhosa. Essa parte da Patagônia, toda a Patagônia é linda. É Né? maravilhosa. O É Cati, ali maravilhosa. agora, nessa região tem que ser verão, É, outono, né? É a partir de exatamente. setembro? Como é que é? A partir de Isso, setembro? setembro, outubro, até março, abril. Depois é muito Entende? frio, Aí já não dá. aí você até tem uns hotéis que não ficam abertos, ou, Aham. por exemplo, o Correntoso fica aberto porque pode esquiar ali pertinho, mas é outro enfoque, né? Mas aí a gente tem que privilegiar quando a Europa começa a fechar por causa do tempo, né? Que o final do outono e o inverno não dá para pedalar, não é Isso. agradável, né? E aí vamos para a América do Sul. Agora, você vai me falar Brasil. A gente Isso. está no Brasil, a gente hoje tem 3 roteiros que a gente desenvolveu, mas são roteiros que exigem um empenho maior do ciclista, porque eles passam pelas serras. Então, a gente tem um que funciona muito bem, mas aí tem que ser um ciclista com um pouquinho mais de experiência, que aceita um desafio maior, que é a Serra do Rio Rastro. Não sei se vocês conhecem, a Serra do Rio Rastro, em Santa Catarina. Tem uma Foi. corrida lá maravilhosa. Você foi? Correu? Ainda não corri, não, mas é porque ela é só subida. Mas a corrida é maravilhosa. Então, e o Eu The já li. Guardian, aquele famoso jornal inglês, classificou como uma das mais belas serras do mundo. E Aham. realmente é fantástico. Eu acho que eu tenho Mas foto deles aqui, peraí. tem uma paisagem, mas demanda um preparo maior. Sim. O hotel é muito bom, tá? É um roteiro curto. Não. Essas são bicicletas elétricas, ó. Essa é É uma elétrica? bicicleta híbrida que você vê que é uma bicicleta, vê um motorzinho ali, ó. Não dá para mostrar. E é a Ela é um bicicleta pouco elétrica. mais Você vê pesada, né, Kátia? A elétrica um é um pouco pouquinho mais mais pesada, pesada, né? exatamente. Mas, Aqui. olha a Serra do Rio Rastro. Olha, É. lá no fundo, é fantástico, é fantástico. O hotel é muito confortável, é um roteiro que a gente desenvolve poucos dias, tá? A cidade São Joaquim, esqueci, São Joaquim São João da Boa Vista, esqueci. O aeroporto é Jaguaruna, e de lá do aeroporto a gente já pega e já leva para essa cidadezinha. Aham. Outro roteiro que a gente faz também é o Caminho da Fé. Eu não sei se você conhece, você como mineirinha deve conhecer. O Caminho da Fé, o Caminho da Fé é uma réplica do Caminho de Santiago. Ele tem várias versões, a gente trabalha na versão que realmente é mais bonita, que sai do tipo de Águas da Prata, do interior de São Paulo, passa pela Serra da Mantiqueira, entra por Minas, Ouro Fino, e volta para São Paulo, pela Serra da Mantiqueira sempre, e em Aparecida, e termina em Campos de Jordão. É tudo em estrada de terra, e até é um caminho que você aproveita melhor se fizer de bicicleta. Também demanda um pouquinho mais de preparo, mas é um desafio excelente. São hotéis um pouco mais simples, porque são pousadas locais, mas de conforto, mas Aham. sem luxo. Mas também eu acho que é uma coisa possível de fazer. O Quantas noites terceiro, nesse caso, Katia? olha, a Duas? gente está justamente um grupo agora nos pediu, a gente customizou para eles, são 4 noites, Tá, tá. 3 noites, perdão, 4 dias e Tá 3 noites. faltando uma. Tá faltando um roteiro aqui em Minas, hein? Nós temos É, muita coisa boa então, aqui, ó, perto. então, esse já passa, né? E tem um outro que é a Serra da Bocaina. Os paulistas conhecem. É um roteiro, esse é o mais desafiador, porque você pode fazer a Serra do Mar e a Serra da Bocaina. Mas tem quase, para quem entende de bicicleta, quase 10 mil metros de ascensão. Esse é um pouquinho maior. A gente já estava preparando um outro no sul da Bahia, mas atrasou isso tudo. Aí, uma coisa mais passeio, com hospedagem simples. E isso vai atrasar um pouquinho, mas eu garanto que você vai ser a primeira a saber. Oba! A gente tem um pouco de dificuldade, porque essas estradas bonitinhas que a gente até encontra na Argentina e muito na Europa, estradas calmas e que não sejam em serras,
são poucas e que tenha uma hotelaria de acordo não é fácil de encontrar. Uhum. Aqui a infraestrutura ainda está caminhando muito devagarzinho. É verdade. Mas, Cati, e partindo para Europa? Porque eu sou apaixonada com o roteiro que vocês têm, que inclusive está no meu site, que é E o de que bom. Dordogne, do Vale de Dordogne. A É, gente conversou, falei, Cati, eu quero oferecer esse, porque eu acho fantástico. E Cati, você nasceu na França com seus pais? eu nasci aqui, mas de família francesa. Meus pais Francesa. chegaram, meus irmãos todos na França. Meus pais chegaram para ficar um ano. Aí eu nasci e eles foram ficando. Sim. Mas eu vivi na França, passava minhas férias com meus avós, meus tios, e eu acho que o meu gostinho de vinho veio disso, porque meus tios eram corretores de terrenos, mas terrenos na Aham, França têm as devidas proporções. E sim. eu andava de cima para baixo, e muitos dessas pessoas que compravam, queriam vender terreno, eram fabricantes de vinho. E eu fui aprendendo, eles com alma nos explicavam como é feito o vinho, porque na Europa é o dono que faz tudo, né? Que planta, que colhe, que faz tudo. Aham. Talvez na colheita eles chamam alguém para ajudar. Não era nesses lugares maravilhosos, mas andei bastante no leste da França, no norte da Borgonha, na região da Champagne, e fui aprendendo com essas pessoas, de uma maneira mais simples, o valor da terra, o valor, por que um vinho é tão trabalhoso, quanto tempo precisa passar as etapas para o vinho ser, a uva ser colhida, enfim, uma série de coisas. Não, você é especialista na França. Assim, não Então, tem deixa eu te falar. nem conversa. Agora, antes da gente passar para a França, o Vitor perguntou aqui se vocês têm algum itinerário na Serra Gaúcha. No Qual Vale do previsão? Vinhedo. A gente está fazendo alguma coisa no Vale do Vinhedo, que tem um hotel agradável Ah, lá. E a gente está em contato, justamente a gente tem uma solicitação de um grupo para 3 noites, sim. 3 noites, 4 dias, mas seria alguma coisa muito local. Isso eu queria dizer, talvez num roteiro guiado, o que a gente faz? Tudo é mapeado por nós antes do roteiro ser elaborado. Você tem que ir lá nas estradinhas, ver onde você vai passar, não pode passar em estradas maiores, jamais fazer a estrada 2 vezes, mesmo para a entrada do hotel, você tem que entrar para o leste ou oeste, você não vai fazer o cliente na mesma estrada. E tem uma multiplicidade de estradas na França, na Itália, em Portugal, até na Espanha, que facilitam isso. O que Uhum. não acontece no Brasil. Você tem uma estrada, nessa você pode pedalar, na outra não tem a estrada. Então, isso atrapalha um pouquinho. Mas deixa eu falar um pouquinho desse roteiro, que é fantástico, que começa em Bordeaux, que todo mundo conhece, e a gente já pega as pessoas, os nossos clientes, os teus clientes em Bordeaux. É fácil chegar a Bordeaux, você chega por vários lugares, Paris, hoje em dia tem um trem, você pode chegar por Toulouse, você pode chegar pela Espanha. Nós encaminhamos, esse é um dos hotéis que a gente tem. E esse nem é Rolê Chateau, é o Grand Você ficou Barraille, é um sumidinha hotel. que a Cati tá aqui, viu, gente? É porque eu fiquei na É, frente dela. Ó. esse hotel onde é um dos primeiros, é o nosso primeiro hotel na região de Saint-Émilion. Saint-Émilion Ah, vocês devem maravilhoso. conhecer, é Os vinhos maravilhoso, né? maravilhosos. É, E a região é linda. a região é fantástica. É. É uma cidade tombada pelo Unesco. Tem uma igreja monolítica, né? Monolítica quer dizer uma pedra só, do século VIII. Você imagina, e está lá, faz parte da visita que a gente propicia para os clientes. E fica um pouquinho em Saint-Émilion, faz um pedal em volta ali, multiplicidade de vinhas incríveis. E depois já vai para o Vale da Dordogne. Eu queria só falar um pouquinho das vinícolas de Saint-Émilion, são tantas, e a gente sempre tenta encantar nossos clientes. Uma das formas que a gente encanta nossos clientes, a gente tem conseguido, é fazer uma visita personalizada no Cheval Blanc. Cheval Blanc Ah,
para quem manja de vinho. Tem até uma foto do Fabinho, que é um dos sócios e grande, esse é o Le Chai. Le Chai quer dizer a cave, quer dizer onde é feito também, onde está o vinho, mas onde é processado. É um prêmio de arquitetura, fica ali do lado de Cheval Blanc, e a gente consegue ser, nossos clientes conseguem, teus clientes conseguirão ser atendidos, espero que continue, e recebidos simplesmente pelo gerente do manda-chuva do Cheval Blanc, que é o Pierre Hurton, que tem uma namorada, que é a Ale Forbes, que vocês devem conhecer, que é uma jornalista que conhece muito de vinho, é uma pessoa muito articulada. Isso tudo facilita um pouco para ele se apaixonar pelos brasileiros. Ele tem uma namorada brasileira, fica tudo mais fácil, né? A gente tem conseguido, espera que isso continue a acontecer. Depois tem outras vinícolas que a gente tenta agendar, Angelus. Tem 4 que são top, que é Cheval Blanc, Auxonne, Angelus, Cheval Blanc e Pavie, Chateau Pavie. São os 4 premiers Grand Cru da margem direita da região de Bordeaux, porque tem a margem esquerda, esse a gente ainda não faz, a gente está fazendo da margem direita, começa em Saint-Émilion, depois vai para o Vale da Dordogne. O Vale da Dordogne é maravilhoso, são reminiscências da Guerra de 100 Anos, França, Inglaterra, e tem muita coisa preservada. Então, além de as vinícolas foram privilegiadas nesses 2 dias que a gente fica em Saint-Émilion, 2 ou 3, depende do roteiro. Depois nós vamos para o lado um pouquinho mais cultural, que são todas as reminiscências da Guerra dos 100 Anos, que é fantástico. Tem Les Grottes de Lascaux, que são grotas pré-históricas preservadas. Tem uma caverna de 100 metros embaixo da água, que chama Gouffre de Padirac. Isso aí. É maravilhoso isso aí. 100 metros, você vai embaixo da terra 100 metros. Você anda de um barquinho por ali, e isso tudo a gente agenda, isso tudo já está arrumado, isso tudo, de repente, a pessoa, eu não quero ver vinícola, eu não quero ver essa grota, eu tenho claustrofobia. Ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Isso tudo. E aí tem hotéis, pode ser o Relais Chateau, tem um lá, Chateau de la Traîne, que é nosso parceiro fantástico, sempre fora da cidade. Esse fica a 2 quilômetros de uma cidade que deve ter 300 habitantes. Ou outros hotéis que sempre ficam afastados da cidade. É por isso que a gente volta a falar que é uma coisa que gera uma tendência, mas que as pessoas vão ficar muito mais confortáveis de viajar, de fazer não precisa de usar máscara, essas coisas. Não precisa. Que, nossa Senhora, eu fico sem ar com isso. Né? Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa muito mais... Vai ser relaxante, vai ser saudável. Eu acho que a parte da saúde é muito importante a gente estar bem fisicamente, junta com gastronomia, vinho, a história dos lugares. Eu sou apaixonada com a França, né? Porque a gente faz tudo, a gente faz com a Europa em geral. Num bike tour você tem muita história, você tem arte, você tem uma gastronomia maravilhosa, vinhos maravilhosos, uma paisagem deslumbrante, né? Então, assim... Essa facilidade de pedalar que tem na Europa, mesmo nos Estados Unidos, na região de Sonoma, que é um roteiro que a gente faz, mas não é tão cativante quanto na Europa, porque você junta toda a parte... Tudo bem, você vai em Sonoma, você tem as vinhas e acabou. As estradas não é daquelas... Não tem, você fica muito mais limitado, né, na verdade, né? Então... tanto que esse roteiro que passa pela Dordogne, eu sou encantada com ele. Tá lá no site, gente, é da Special, a Cati, que a gente faz nela, que a gente... Falei, Cati, eu quero fazer esse, sim, quero oferecer. Vamos. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver. E outra coisa, os hotéis que vocês fazem nesses roteiros são maravilhosos. Sabe? A gente, veja bem, o hotel, primeiro o que a gente faz? Um roteiro demora no mínimo 2 anos para ser desenvolvido. É todo desenvolvido por nós,
o Fábio, o Rodrigo, o Herbert. Eu não tenho essa capacidade técnica de ainda desenvolver um roteiro, eu faço a parte complementar. Mas vou lá, pedalo e tal. É todo desenvolvido por eles, por nós todos, e a gente não vai repetir um roteiro que existe de uma outra empresa. A outra empresa passou nessa estradinha, eu vou colar, copiar. De jeito nenhum, porque perdeu a graça. Então a gente vai procurar uma outra estrada, a gente vai procurar uma outra atração cultural, uma outra atração gastronômica, uma outra atração que tenha naquela época. E demora, como te falei, no mínimo 2 anos, que a gente vai 1 ano, fica lá 15, 3 semanas, ou até mais, para desenvolver, e começa a trabalhar no ano seguinte. Assim foram todos os nossos roteiros. E sempre com carinho, e sempre tentando achar, além da bicicleta, que na Europa é mais fácil de encontrar, porque tem muitas estradas, mas você tem que ir lá. Não adianta você falar, vou lá, na hora H eu arrumo uma estrada. De jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber qual a distância certinha, a altimetria daquela estrada, eu tenho que saber tudo. Mas as coisas a mais. Então, por exemplo, o Cheval Blanc a gente conseguiu, o Antinori, a Toscana. Uma outra coisa que foi muito legal no Piemonte, tem um outro roteiro muito legal que a gente faz no Piemonte, um produtor de queijo de cabra. Os nossos clientes estavam interessados, conseguimos, mas não só dele visitar, que é uma visita informativa, mas é uma visita complementar. Eles almoçaram no produtor de queijo, que é a casa do senhor X, não me lembro mais o nome, da senhora X, que é a esposa dele. Isso é uma maravilha, né? Que a conversa que tem com eles, isso tudo enriquece muito, isso tudo a viagem de bike, ela é muito próxima dos locais. Então, ela passa uma autenticidade, a gente sente o destino, você tem a oportunidade de viver um negócio que é bem autêntico, não é aquela coisa criada. Assim, exatamente. Sabe? É muito interessante. Ô, Cati, o Edson, ele está perguntando se tem como ir da Dordogne até San Sebastián de bike. É meio longe, porque São Sebastião já está na Espanha, você tem que passar todo por a região quase da Nova Aquitânia, depois você vai ter que ir por Biarritz. Não, de bicicleta não. E a região de San Sebastián, a região da Catalunha, é ótima para bicicleta, mas é outro desafio, porque sobe e desce também, bastante. Não é uma região fácil como é a Dordogne, apesar da Dordogne não ser tão plana como é o Vale do Loire, dos castelos do Vale do Loire, ela, com a bicicleta elétrica, é muito fácil. Nós já tivemos grupos que também queriam pedalar, mas pedalava assim, 20 quilômetros, olhe lá, 15 quilômetros. A gente queria comer e beber. Então, isso quer dizer, isso que o grupo se forma, aí vamos supor que você tem um grupo de amigos, de uma família grande, que se formou com esse interesse. E aí tem uma outra pessoa, um outro casal, outras pessoas, que querem também nessa data. Aí a gente fala, olha, só que nessa viagem desse grupo está priorizado isso. Vocês querem entrar nessa data X, se são 1 ou 2 pessoas, aí tudo é conversado, entendeu? Ô, Cati, se numa mesmo tour tiver vários tipos de solo, por exemplo, é possível trocar de bike, de tipo de bike no meio do tour, por exemplo? A pessoa tá lá com a bike elétrica, ou não, tá com a bike lá speed. Aí, eu tô cansada. Tem como pegar uma elétrica no meio? Ou como é que é isso? Não, se você quiser já ter 2 bicicletas sempre à sua disposição, não tem problema. O terreno, a gente já vai informar que tipo de terreno a pessoa vai pedalar. Então, por exemplo, voltamos para Mendoza. Mendoza você pega bastante estrada de cascalho, um pouquinho de terra, mountain bike, entendeu? Já vai ser essa bicicleta. O mesmo caso na Patagônia. Na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, estrada de asfalto. Se a pessoa quer 2 bicicletas, tudo bem, só que aí vai onerar um pouquinho mais, porque eu vou ter que ter 2 bicicletas só para ele. Para ele, entendi. Dificilmente isso acontece, porque a gente conversa tanto. Olha, esse dia você quer uma bicicleta que não é elétrica? Ó, esse dia você vai, a princípio, vai pedalar X, outro dia vai pedalar 2X, terceiro dia X menos 1, enfim, tudo é conversado, né?
Acho que aconteceu uma vez só, uma pessoa pediu 2 bicicletas. A gente faz, não tem problema nenhum. Veja bem, tem a van. Então, de repente, ele achou, se esforçou, vai na van, descansa, volta antes para o hotel, enfim. Tá. Tem uma pessoa, o Levi, está perguntando se vocês têm algum roteiro para o sul da França. Sim, é um dos nossos cartões de visita também. Na região da Provence. Aquelas lavandas maravilhosas. E a gente prioriza um pouquinho mais hotéis Relais Chateau, maravilhosos. Eu não vou tomar uma aguinha aqui. Tomar uma aguinha. Não vou pegar o vinho, mas aqui, meu amuleto da sorte. Oh, maravilha! A gente faz priorizando sempre as lavandas, que a partir de junho ela já começa a florescer, a segunda florada é julho, agosto. Outra coisa, a gente tenta evitar na Europa julho e agosto. Por quê? Por causa do calor, sobretudo no sul da França, e as férias dos europeus. Então fica tudo muito chato, né? Muita gente. Mas, obviamente, se vocês querem nessa data, mas a gente já vai avisar, olha, mais quente, ter mais gente. Não que nessas estradinhas não passa muita gente, né? E tem um respeito muito grande pelo ciclista, né? E são estradinhas que raramente passam carros. A gente faz na região de Crillon-le-Brave, que é no sul, na região de Gargas, enfim, vários nomes que eu não vou falar aqui, mas prioriza as lavandas, a cidade de Les Baux-de-Provence, que tem aquele famoso Carrière de Lumière, talvez as pessoas conhecem, que é aquela gruta, aquela caverna que fizeram umas projeções todo ano eles mudam os artistas, e esse ano eu acho que foi Van Gogh, esse ano vai ser Dalí, está um pouco atrasado, mas vai ser Dalí. São projeções de 3 metros de altura com uma música estonteante. Tem também em Paris, talvez teus clientes conheçam, que é o Atelier de Lumière, que é uma réplica, que eles também fazem isso. E vai ter em Bordeaux, uma novidade, que devia ser aberta agora, em abril, que tem uma base submarina, e eles vão, o grupo Carrière de Lumière, que faz isso, vai fazer uma coisa embaixo da água. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. E a gente prioriza essa parte cultural. Avignon, se alguém quer fazer um passeio a pé, não de bicicleta em Avignon, porque é uma cidade grande, quer dizer, grande, nos moldes que a gente trabalha, mas esse lado cultural. Roussillon, que é uma cidade maravilhosa. Eu podia ficar falando horas aqui. Que é aquela cidade toda ocre, avermelhada, isso vai de bicicleta. Gordes, que é maravilhoso. Tem aquele filme maravilhoso, Um Bom Ano, que tem o Russell Crowe com a Marion Cotillard. Então, aquela cidade onde ela fica lá paquerando ele, em Gordes. Depois ele vai até Courcouronnes, onde tem a casa do tio. Enfim, ele anda por tudo ali. E é maravilhoso. Então, um pouco de cultura, um pouquinho menos de vinho, porque não é uma região fantástica de vinho, realmente. Tem os vinhos Châteauneuf-du-Pape, mas fica um pouquinho mais longe. A gente pode até, se tiver um grupo interessado, ir nessa região do Châteauneuf-du-Pape. Mas não são os melhores vinhos, os mais procurados da França. São bons vinhos, maravilhosos. Para amantes do vinho não seria o ideal, né? A gente estava para fazer mais Bordeaux. Eu acho que né? Isso, Bordeaux e Borgonha, né? Borgonha é maravilhosa, maravilhosa. Você vai na Rue de Grand Cru de Bordeaux, de Borgonha, a gente normalmente fica em Beaune, que é aquela cidade maravilhosa, tombada pela Unesco, que tem os Hospices de Beaune, e procura um outro hotel um pouquinho mais ao norte, L'Abbaye de la Bussière, que é um hotel Relais Chateau, e com um pedal, além de entre as vinhas, termina um pedal perto do canal da Borgonha. Também é fantástico, maravilhoso, maravilhoso. E vinhos danados. E eu só vou falar um negócio de vinho, depois a gente começa a falar muito. Vinho assim. O problema é que eu estava conversando. Então não vamos falar de vinho, não. Sexta-feira acabou, assim, de repente. Mas, Nossa. olha,
a gente pode falar mais. O pessoal está perguntando aqui. Você está cheio de amigo aqui. Todo mundo te elogiando aqui. Ah, Falando que que você bom! tá A linda. você! É... tá cheio de Você, amigo seu aqui. E assim, amigo, assim, muito obrigada, porque a gente tem prazo, infelizmente. Hoje eu não queria que acabasse sem eu te agradecer. imagina. Gente, a gente faz com a Special Trip o que vocês quiserem dentro pro grupo, com a característica. Tem um ali que perguntou, mas mesmo que sem saber, sem ter costume, sim, é uma viagem que para quem nunca não tem costume de andar de bicicleta, vai gostar. Porque tem a estrutura junto, então pode ser que canse um pouco mais, mas a gente faz de acordo. Então, você falou assim, olha, a gente não é ciclista, então a gente vai fazer, né, Cati? Então, faz tudo de acordo com o perfil do grupo que está solicitando. Exatamente. Então, todo mundo pode. Criança, grupos que são mais interessados em vinho, mas que querem pedalar um pouquinho, por exemplo, só uma parte, só pela manhã. À tarde já não querem mais. Não. Tudo bem. Então, a gente faz, né, de tudo, né, Cati? Exatamente. Vai cair daqui a pouco, viu? Então, eu queria que agradecer demais, tá? Te agradecer a Special Trip por ter aceito o convite. Eu acho que realmente é uma experiência fantástica essa de você conhecer os lugares de bike. É fantástico, não precisa ter força ou fôlego nenhum. A gente a gente tem um contato muito especial com o lugar. A Special Trip é uma parceirona nisso, porque eu sei que a gente conversando, a gente monta de acordo. Então, assim, muito obrigada. Espero que a gente abrindo aí, que essa seja... Eu realmente acredito que vai ter uma procura grande, sabe, para esse tipo de viagem, porque vale a pena. E as pessoas realmente vão... Eu tenho certeza que vão procurar mais e vão, quando experimentarem com a gente, aí não param mais. Então, eu queria agradecer você e a Taste the World, porque você tem um taste perfeito, é a bicicleta com a gastronomia, com a cultura. Somos nós que te agradecemos. E a gente adora a parceria com você, a gente acredita muito no teu trabalho e agradeço você de acreditar no nosso trabalho e nos dar confiança de a gente estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa paixão, que é a sua paixão também, e poder ter transmitido um pouquinho. Sou super cru em live, talvez tenha falado pouco, tenha falado demais, peço desculpas. Nós estamos aprendendo a nova forma de trabalhar. Então, né? Estamos aqui à disposição e queremos ter muito mineirinho conosco. Uai, por que não ter mineirinho? Pode deixar. Mineirinho, tem muito mineiro aí que ouviu a gente, que participou, que eu tenho certeza que estão querendo, já me falaram, que estão bem interessados e tal. Então, vou levar seus mineirinhos todos para poder... Leva esses mineirinhos, você junto, porque você, com teu carisma, precisa. Nossa, muito obrigada, estamos aqui à disposição, através da Carol, que é uma parceirona, uma amiga do turismo, que a gente é do coração, né? Do coração. O turismo traz muita coisa boa pra gente, né? Nossa, se trouxe. Aqui está, o carinho e a confiança, né? O que é mais importante, além da sabedoria da nossa, é a confiança do que a gente faz. Isso é fundamental. Isso. Agora, ainda muito mais, com tudo que a gente está vivenciando, mas a confiança nos produtos, a confiança no nosso serviço, é a base de tudo. A base de tudo. É sim, ó. Tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Gente, eu vou fazer um convite para vocês, dá tempo ainda. Depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar, vai ficar à disposição. Quem assistiu, deixar um comentáriozinho lá, assim, ó, qual itinerário que você gostou, que gostaria de fazer, tá? O que eu tenho feito? Para quem assiste as nossas lives, Cati, depois que faz esses comentários, quem faz os comentários, eu faço um sorteio de alguma coisa ligada às viagens. No caso da nossa viagem, é um mimo de agradecimento por ter ouvido a gente, por ter participado da conversa. Então, a nossa viagem vai ser uma luvazinha de ciclista. Maravilha! Quem deixar o comentário, a gente deixa uma semana, no final dessa semana a gente faz o sorteio.
E aí a gente manda Maravilha. é um mimo de agradecimento, porque né, as pessoas estão participando, estão interagindo, estão enriquecendo as nossas conversas. E isso é tão bom, é tão gratificante. Eu fico muito feliz com isso. E parabéns, porque com a bermuda de ciclismo, são os dois itens importantíssimos: a Sim, bermuda do ciclismo e a luva que você tem que é, levar. E o capacete é alugado lá, não precisa exato. carregar. Se você quiser levar o teu, você vai.